gente viu aquela parte que chama intenção comunicativa, são os elementos de uma comunicação: emissor, canal, código, receptor. Tá? Aquilo, na verdade, são o quê? São os elementos que são necessários para que eu tenha um texto ou qualquer comunicação. Tá? Através disso existem as funções comunicativas. Que vão ser as funções comunicativas? Falando a grosso modo, diretamente, é a escolha das palavras que a gente faz para abordagem em um texto, né, para a criação de um texto, ou na fala que a gente escolhe quando vai utilizar, quando vai falar. É o filtro que a gente faz. Então, eu vou ter, primeiro, função fática. Função fática. E isso pode cair como questão, tá? Uma função, ou até como termo técnico. A função fática do texto é indicada pela seguinte expressão. Então, por isso que a gente tem que saber bem. Fática significa principal. Tá? Vai ser o quê? Início ou apresentação de uma comunicação. Início ou apresentação. Isso, na verdade, é o quê? Se a gente pegar os programas jornalísticos na televisão, né, Jornal Nacional, Jô Soares, acontece o quê? Sempre tem um bloco de apresentação, né, que ou se fala as principais notícias, ou se fala, no caso de um programa de auditório, os convidados que vão aparecer no programa, daí vem os comerciais. Né? Aquilo ali não é só para que os patrocinadores, né, possam faturar, na verdade é uma obrigação da comunicação. Uma redação tem a introdução, né? Se a gente pegar um livro tem o sumário. O que é isso? É a função fática. Ela é precisa na comunicação. Quando a gente encontra alguém na rua ou atende o telefone, a gente não sai conversando direto. Né? Tu tem que fazer, pode ser até sem palavras, no código não verbal. Tu acena, tu pisca, tu abraça. Né? Isso é a função fática, que é para iniciar a comunicação. Então eu vou ter o quê? Trazendo para a parte textual o sumário de um livro, que vai apresentar normalmente ou o autor do livro, né, ou a história do livro. A introdução de uma redação. Ou introdução textual de texto, qualquer texto. E passando para a linguagem falada, né, aquele oi que a gente dá quando encontra alguém. Então, isso é função fática. Depois tem função conativa, que todo mundo utiliza. Conativa. Conativa vai ser o quê? Todo mundo, na verdade, tem no mínimo 3 modos, acho que dá para dizer, de expressão, né? Porque normalmente a gente fala de uma maneira no trabalho, com os amigos de um jeito mais desleixado, um jeito mais polido no trabalho, e com a família nem 8 nem 80, não, um meio termo disso. Isso a gente chama de função conativa. Conativa. Vai ser o quê? É quando o emissor adapta a mensagem ao receptor, né? Para que se entenda melhor. Então, adaptação da mensagem do emissor até o receptor. Por exemplo, se eu for assistir um discurso de um político no plenário, na Assembleia, ele vai, com certeza, usar um tipo de linguagem mais na norma culta, mais erudita, se ele estiver no plenário, na Assembleia, falando com outros políticos, um discurso para outros políticos. Né? Se ele for em um comício no outro dia, falando para o povo, ele vai usar uma linguagem muito mais dinâmica, mais geral, é mais modo coloquial. Tá? Para quê?
Porque a gente adapta, quando a gente fala com alguém, escreve algo, tirando os livros, né, a gente sempre o quê? Visa que o receptor nos entenda. Tá? Essa preocupação não existe na literatura, nos livros, daí não existe. Então, político, no plenário, em um comício. Um advogado falando com o cliente, ele usa um tipo de linguagem. Ele não vai ficar falando em número de leis, artigo tal e tal, porque o cliente não vai entender. Tá? Quando ele estiver perante o júri, perante o juiz, ele vai usar outro tipo de linguagem jurídica, mais técnica. Tá? Um médico com o paciente, ele fala grosso modo, não vai falar os nomes técnicos, né, de tratamentos, etc. Com outro médico, ele vai utilizar os termos específicos, termos técnicos. Então, em um livro, não existe a função conativa, porque, na verdade, se a gente for ler Dom Casmurro, Machado de Assis, lá, ele criou uma linguagem que, na época, seria uma linguagem até coloquial, seria de fácil entendimento, só que hoje não. Então, no livro não existe a preocupação que o leitor entenda. Depois eu tenho a função metalinguística. Metalinguística. Que vai visar o estudo da linguagem. Estudo da linguagem. Só que essa linguagem é aberta. Na verdade, ela é técnica. Qualquer texto que estude algo vai pertencer à função metalinguística. Por exemplo, um texto que estude formas de pintura, formas de desenho. Esse texto técnico, na verdade, ele vai estar na linguagem técnica de desenho. Então, o dicionário, gramática, interpretação de texto. É porque quando a gente interpreta um texto, a gente está o quê? Analisando a linguagem que vem antes. Qualquer gramática do português. Depois, função referencial. Referencial. Faz referência, né, o que seria? Todos os textos jornalísticos, né, revistas, artigos científicos, na verdade, que eles visam o quê? Eles visam o objetivo da informação. Tá? Então, objetiva, informar. Um texto jornalístico, parte de um texto, o criminoso foi preso ao sair do banco. Visa apenas narrar os fatos, né? Sem utilizar opinião, linguagem poética, estudo de língua, nada, só narração de fatos. Depois, a penúltima função poética. Poética, o próprio nome já diz, né? Função poética. Visa o quê? Um poema, nada mais, nada menos que o quê? A ligação de sons, ritmos. Então, na verdade, ela visa utilizar a linguagem de um modo. A valorização, ou valoriza o ritmo e a sonoridade. Normalmente em linguagem erudita. O que seria linguagem erudita? Sempre em linguagem lírica. Lírica
vem de um instrumento lá da Grécia, 500 a.C., parecido com uma harpa, que tinha um som muito bonito. Tá? Então os gregos começaram a chamar tudo que era bonito, uma paisagem bonita, uma mulher bonita, de lírica. Daí vem lira. Se eu for falar que eu abri a janela e avistei um beija-flor, eu vou falar o quê? Acordei, abri a janela e tinha um beija-flor. Se eu vou falar isso em linguagem lírica, eu vou falar, levantei os pés ao tocar no chão, abri a ventana ao sentir os raios solares, o beija-flor enamorava-se de uma flor, pairando ao ar, tal. Aquela linguagem mais sentido figurado. Então, posso botar aqui, falando de política antes, um poema político. O poeta municipal. O poeta municipal discute com o poeta federal. Quem bate é o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Carlos Drummond de Andrade. Faz uma analogia à política, né? Disputa de poder. Na verdade, o município, né, discute com o estadual. Eu coloquei discute com o poeta federal, é o poeta estadual. O município discute com o estado. Né? Quem tem mais poder, no fim, federal, nem aí tá. Agora sim. E a última, vai ser a função emotiva. Emotiva, o próprio nome já dá, emoção, né? Ou seja, opinião. Tudo que tem opinião, tem sentimento, tem emoção. Então, apresenta opinião do autor. Opinião do autor. Então, toda a redação, na verdade, porque a redação tem o quê? Tem sempre nossa opinião, né, desenvolvimento sobre algum fato, algum tema. Cartas, e-mails, tudo que apresenta opinião vai ser função emotiva. Então, uma autobiografia, tá? Um texto lírico, biográfico. Sempre vai ser narrado em primeira pessoa, tá? Como tem a opinião do autor, contarei minha vida. Contarei minha vida a partir desse lápis. José de Alencar. Por que eu falei, estou botando coisas dos autores da literatura porque cada vez se utiliza mais, não? E essas são as funções textuais, ou seja, através desses modos, né, a gente pode montar um texto, inclusive estão presentes no dia a dia, na nossa fala, em tudo que a gente faz, na verdade. E, claro, tem um pouco de cada em cada texto. Tá? Porque quando a gente escreve uma redação, por exemplo, tem o quê? Tem a introdução, que vai ser a função fática, depois tem a função emotiva, que vai ser desenrolar das ideias. Só que em cada texto, pode ser um poema, poesia, texto jornalístico, sempre vai enfatizar, vai priorizar um. Tá?
Sempre uma é predominante. Mas um bom texto deve ter um pouco de cada. E dentro disso tudo está a intertextualidade. Intertextualidade, que é o último elemento da interpretação. O que é intertextualidade? A relação entre os textos. Então, na verdade, o que seria a relação entre os textos? Relação de assuntos já tratados, ou de temas já tratados. Temas já tratados. Na verdade, a nossa vida é quase 100% intertextual. Né? Por quê? Tudo que já foi dito, já foi falado, já foi estudado, é intertextual. Já existe, não é 100% original. Na verdade, só não vai ser intertextual aquilo que for 100% original. Né? O primeiro micro-ondas que surgiu, não havia, ele era intertextual. Depois disso, né, todos os outros podem ser maior, menor, mais potente, menos potente, mas já existe aquilo, intertextual. E os assuntos que a gente vê, que a gente trata em jornal, livros, normalmente já é um assunto que já foi escrito, já foi debatido. Tá? Então, na verdade, tudo é intertextual. Nada se cria, né? Tudo se copia. Tem uma verdade. A gente associa assuntos já existentes, dando outro pensamento, outra visão, mas aquilo já existe. Né? Melhora muitas vezes. Exato. Então, esses elementos, desde a figura de linguagem, figura de palavra, sintaxe, código emissor, a intenção, função comunicativa, todos vão ser importantes na interpretação de um texto.